Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani e esse é meu time de síndicos 5 estrelas. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito problemático em condomínios: veículos e vagas de garagem. Tem muito assunto, vamos começar. Só quero ver pra falar disso em 20 minutos. Vai lá, Priscila, você já começou? Bom, gente, assim, um dos maiores problemas que a gente tem dentro de condomínio é a questão dos carros, né? Principalmente hoje, porque os condomínios antigos, né? Aqui em São Paulo a gente tem condomínios com 50 e até mais tempo, né? Primeiro que eles não tinham vagas de garagem. Alguns não tinham vagas de garagem, outros tinham uma vaga de garagem por apartamento. E essas vagas não são grandes, porque até então os carros não eram grandes, certo? Mas hoje as vagas tenderam a diminuir e os carros a aumentar. Sim. Então eu quero saber aí dos meus amiguinhos síndicos o que vocês têm pra falar. Olha, a primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: o morador, o condômino, eu digo morador porque o inquilino, nesse caso, eu vou usar a figura do morador. Ele também usa a vaga, né? Ele deve se adequar às vagas do condomínio e não o condomínio se adequar ao carro do morador. Eu posso fazer só um adendinho? Assim, as pessoas, elas compram um apartamento em prédios que as vagas são rotatórias, né? E aí elas querem continuar sempre com uma vaga G. Então, qual que é uma dica boa? Quando você for adquirir o seu apartamento ou alugar o seu apartamento, verifique a questão das vagas na convenção do condomínio. Sim, de preferência, compre unidades privativas com as vagas escrituradas ou e não rotativas, né, ou determinadas, mas que efetivamente você não tenha que passar por esse dissabor do sorteio. Sorteio é sorte. Às vezes a pessoa tem, às vezes a pessoa não tem. O que não dá é para eu colocar numa vaga tamanho P uma Amarok. Não dá. Eu vou fazer o quê? Nem na G cabe. Né? Nem cabe. Mas acontece, os moradores eles chegam e falam: meu carro é uma Amarok, não cabe nas minhas duas vagas. Aí eu digo, tá, aí? Não, e aí você vai ter que resolver. Eu digo, não, senhor, a bem da verdade, o senhor já tinha visto a vaga, se o senhor não viu, já é um problema seu também. Mas nós temos que... O senhor é que tem que se adaptar às vagas do condomínio, não o condomínio se adaptar ao seu veículo. Eu sou um pouquinho bocuda, né? Uma vez me perguntaram isso numa assembleia. E aí eu perguntei pra pessoa se ela comprava um sofá que não cabia dentro da sala. Eu acho que é mais ou menos a mesma... Exatamente. Então, olha, e eu falo, eles ainda ficam bravos com o síndico. Teve um morador que falou assim: olha, então você, por favor, peça pros funcionários do operacional remarcarem a vaga, ampliarem para o corredor, porque aí eu vou estar dentro das regras do condomínio. Aí você pensa, não, esse senhor não disse isso. Não, ele disse sim, porque cada um só dá o que tem. Sim. E ele tem aquilo. Ele só pensa no próprio umbigo. O direito umbilical prevalecendo sobre o direito coletivo. Uma coisa importante com relação a essa questão das vagas, a gente falou bastante do tamanho do veículo com relação à vaga, fora da demarcação. Uma coisa importante na demarcação é o veículo inteiro dentro da vaga. Tem um caderninho aqui que é uma vaga de garagem, então o veículo ele tem que se adequar às delimitações da vaga. Ah, mas as rodas estão dentro e a parte todinha do carro, as extremidades estão fora. Ele está fora, né, das delimitações da vaga. Então, tem que também ter essa observação que muitos não fazem. Mas a roda tá dentro, então o carro tá dentro. Em caminhonete, né? Que fica eu ia falar, a Amarok e a Hilux são dois exemplos muito importantes. Assim, você vê o tamanho da caçamba e o entre-eixos dela não é tão grande, sim, mas a caçamba é gigantesca. Exatamente. Ela passa muito da roda. E as pessoas não percebem isso. Outro cuidado, né? Com relação a batidinhas de porta do carro do vizinho.
o condomínio tem que pagar o dano ocorrido no meu carro porque foi nas vagas de garagem do prédio. Ou a questão dos furtos, não é? Que acontecem também, retrovisores, né? Tem condomínios que não tem aquela questão das câmeras de segurança e acabam levando até retrovisor. Aí fala, o condomínio tem que pagar por isso. Não tem que pagar, e muitas vezes as convenções já até trazem isso de forma muito clara. Mas independente da convenção, o condomínio não é responsável. Não tem que pagar. O problema são os moradores acharem que, né? Aí cria aquele dissabor e mais trabalho pro síndico, que acaba perdendo energia para resolver uma outra coisa. Eu acho que a gente pode deixar claro também, até tô atropelando o Carlos de novo, né? Mas a questão do tamanho das vagas, isso é uma coisa a ser verificada quando um condomínio é entregue. Sim. Certo? Eu já vi vários problemas de prédios entregues em que as vagas são menores do que aquelas compradas, né? Ou elas não condizem com aquilo que foi vendido. Sim. Então, isso é um problema com a construtora. Isso tem que ser verificado. E existe uma normatização da implantação. prefeitura hoje com tamanho, vaga P, vaga M, vaga G, cada uma tem seu tamanho determinado. Hoje eu acho que nos novos empreendimentos nem existe mais essa diferenciação de tamanho de vaga. Todas as vagas são tamanho padrão, os novos empreendimentos, né? Mas os que estão aí há mais tempo, que foi nesse boom imobiliário de 2006, 2007 para cá, existe essa diferenciação de PMG, que todas têm as medidas determinadas pela prefeitura. Não, vocês estão tocando nos pontos que são os mais críticos. Acho que faltou pouca coisa para eu falar aqui. O fato é que, com certeza, a garagem de condomínio é talvez uma das maiores fontes de dor de cabeça para qualquer síndico. E se a gente voltar sempre bater sempre na mesma tecla, é sempre questão de bom senso de quem usa as vagas, né? Então, as pessoas têm que entender que elas estão usando uma garagem coletiva, vagas uma do lado do outro. Então, se você é um vizinho que está disposto a conviver bem em harmonia com os seus próximos, né? As pessoas que você escolheu para morarem no mesmo condomínio que você, tente colaborar da mesma forma o máximo possível. Então, se você vai estacionar e o seu carro está próximo da porta do vizinho, você consegue deixar ele um pouquinho mais distante, dar um pouco mais de espaço, faça isso, você está colaborando. Se todo mundo tiver a mesma mentalidade, tranquilo. Espírito coletivo. Exato. Né? Agora, o problema é que esse tipo de situação, esse tipo de eu diria, de conflito, muitas das vezes acaba caminhando para situações mais violentas que poderiam ter sido evitadas se houvesse um espírito colaborativo de todos os lados, certo? Se colocar no lugar do outro. Exato. Né? Então, eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem em condomínio, né? As pessoas acham que elas são rivais, que elas são... Acho que não é só em condomínio, né? Assim, tá uma coisa geral hoje em dia. É um né? egoísmo exacerbado. Não é existem ego, dois lados, existe pra frente. Pois né? E uma coisa importante também, né? A questão de manutenção dos veículos deve ser feito pelo morador. Então, assim, está vazando óleo na garagem. Quem tem que limpar? O morador. E você avisa uma, duas, senão você começa a dar multa no cara. É o morador. Porque eu pago o condomínio, eu pago a faxineira do condomínio. Eu pago o condomínio em dia. E aí tem que limpar. Não, quem tem que limpar é aquele que deu causa. Quem deu causa ao derramamento de óleo na garagem? O morador que tem que fazer essa limpeza. E assim vai. A questão das vagas, que você falou logo no início, até você também falou, que a gente ia falar do sorteio de vagas, que é uma questão assim que causa bastante transtorno. Eu gosto bastante, porque quando tem assuntos muito importantes para serem deliberados em assembleia, você foi com é o melhor pauta. momento. É o melhor momento, porque as assembleias, elas lotam quando se fala ou em aumento de cota, arrecadação, ou sorteio de vagas. Então, eu acho que é um momento muito legal. Mas sorteio de vaga bate o aumento de cota disparado. Eu acho que o único tipo de assembleia que consegue bater a de sorteio de vagas é a implantação do condomínio. Né? Que aí, normalmente, vai todo mundo. Mas agora, sorteio de vagas realmente imbatível. Mas para você ver o quanto esse assunto é importante individualmente para cada um. Por ser importante para cada um, eu acho que é aí que deve vir cada vez mais compreensão de lado a lado para que você tenha o melhor convívio possível. Eu já vi situações em condomínios que eu administro acontecendo em garagem entre moradores que você fala, meu Deus, nós estamos
num mundo civilizado ou num faroeste caboclo aí que cada um faz a sua própria lei? E isso bastaria conversar, bom senso de ambos os lados para ser evitado. O que eu queria aqui, assim, trazer um assunto novo, que eu acho que até as pessoas devem estar pensando por aí, a gente vê em alguns condomínios de classe mais alta, a coisa tá mudando, né? A questão do carro, de ter 70 carros, cada um com 5 carros e tal, isso vem mudando um pouco. Eu falei que lá atrás as pessoas não tinham carro, hoje elas têm 3 carros por pessoa, mais ou menos isso, né? Mas a tendência é diminuir. E também em relação aos carros elétricos. Eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam estudar e precisam se preparar para isso. Os condomínios, né? Os condomínios, porque tá batendo na porta. Eu né, já gente? tenho condomínios que já têm o sistema, né? Tenho outros que já estão na iminência, né? De fazer, Estudos, de fazer a contratação e já a instalação, porque esse é o futuro, né? Você falou assim, menos carros. Hoje nós temos moradores utilizando os patinetes, Sim. as bicicletas elétricas, os veículos, andando a pé, e aqueles que têm os carros híbridos que precisam dessa tomada. Hoje as concessionárias, as melhores concessionárias hoje do país, elas até ajudam financeiramente o morador para fazer a instalação. Algumas já acontecem, por exemplo, de fazer a instalação desses relógios diretamente no relógio do morador, e eles pagam essa fiação todinha, eles ajudam financeiramente na aquisição do carro para fazer esse sistema. E condomínios maiores, um posto, um lugar específico para que todos que precisem fazer a utilização desse sistema de recarga o tenham. Então Não, é isso o é sensacional, futuro. isso é sensacional. A gente tem condomínio que a metade tem vaga de carro, metade tem vaga de moto. Não tem vaga de carro para todo mundo. A gente conheceu um empreendimento que não tinha garagem, que era só bicicleta. Olha só que incrível. Entendeu? Então é o futuro, né? Um outro ponto que eu acho que a gente também deve lembrar os nossos telespectadores é que vaga de garagem é para guardar veículos ou meios de transporte. Para a gente ser um pouquinho mais abrangente, não precisa ser Veículos, não barcos, por favor, né? Não. Mas se for um barco em cima de uma carreta e comportando dentro das vagas, eu não tenho nenhum problema, desde que não atrapalhe as vagas laterais. Tem que estar dentro dos limites da vaga, como a Vanessa falou. É um meio de transporte. Então, para a gente também não ser muito rígido e tal, pode colocar uma moto? Pode. Pode colocar uma bicicleta? Se tiver bicicletário, não faz sentido você colocar a bicicleta largada na vaga. Então, põe no bicicletário do condomínio. Agora, se não tiver, deixa ali encostado, não atrapalhando a passagem de ninguém. Agora, não dá para querer guardar armário, sofá, material de obra dentro da vaga, porque aí a coisa vira banheira, doações. Então, o morador, ele também tem que lembrar o seguinte, a vaga... se você for lá olhar na sua convenção, ela está dizendo basicamente o que pode ser e o que não deve ser utilizado. E a para guardar maioria, ali. Carlos, está escrito a guarda de um veículo. Isso. Né? E uma moto e um carro já são 2 veículos. E normalmente até assim, olha, normalmente as convenções elas trazem já as vagas de moto separadas dos veículos, e normalmente são nas assembleias que os moradores acabam permitindo deixar uma moto dentro da vaga de carro, com o carro, desde que não ultrapasse a delimitação. Você sabe que eu tive um caso desse, só que eu tive, pra você ver como falta um pouco de bom senso e de colaboração, né, coletiva. Eu tive uma moradora no caso, que veio reclamar comigo porque o vizinho de vaga dela usava a vaga dele, que era uma vaga média, só que ele tinha um carro Smart, que é pequenininho, e ele tinha uma Harley Davidson. Cabiam perfeitamente os 2 dentro da vaga. Cabiam perfeitamente, não ultrapassava em nada. E a vizinha de vaga dele não aceitava, porque ele estava guardando dois veículos na rua. Eu falei assim, mas senhora, em que ele está atrapalhando a senhora, a sua movimentação? Veja, nós estamos falando de um carrinho Smart. É a letra fria da lei, né? Sabe? Então, eu acho que existe sim. Vamos usar o bom senso, vamos usar a colaboração. Tenta se colocar no lugar do outro. Será que se você tivesse. Isso é regra então, mas eu acho que esse também é um papel nosso. Sim. Muitas das vezes tentar chamar as pessoas para razão. Olha, se fosse você no lugar, você não gostaria de poder ter essa facilidade? Você não está atrapalhando a vida
de ninguém. Não é que ele deixa a roda da moto 10 centímetros para fora da vaga. Não, tá tudo perfeitamente dentro das demarcações. Meu Deus, o que custa você deixar o seu vizinho fazer o uso da vaga que é dele da forma que melhor lhe convém, guardando o problema maior que eu entendo, assim, se não tá na convenção, não tá no regulamento interno, não foi uma assembleia, eu não deixo, vou ser bem sincero. Por quê? Justamente por conta dos moradores que ficam tirando fotografias, que são os nossos plantonistas, né? Bedel. São os exatamente. Eles fazem questão. Tem morador que vive dentro dos condomínios só pra fazer fofoca, só pra ficar apontando o dedo apontando o erro do outro, fotografando. Eu falo que são os nossos paparazzis de plantão, né? Eu falo, quem que é o paparazzi hoje? Quem que trouxe um problema? Ele vem pra justamente falar, apontar o dedo na cara do gestor e falar, está acontecendo esse problema e você não viu? Porque a convenção, o regulamento, a ata de assembleia não trouxe isso. Faça o serviço. Aí, muitas vezes, o síndico ele não consegue nem agir com essa flexibilidade que seria bastante oportuno para evitar as desarmonias condominiais por conta de alguns moradores que são os plantonistas e paparazzis de plantão para fofocas e desarmonia mesmo. É um problema pra gente, né? E é sempre assim, o que geralmente acontece é que essa pessoa que gosta de cuidar do outro, ela não olha o que ela faz, né? Porque, assim, para ela, o dela é sempre um caso à parte, é sempre uma necessidade diferente. Eu falei isso para um morador ontem. Eu falei assim, se a gente pegar, cada um tem a sua urgência, cada um tem a sua necessidade. Claro. Só que todos têm que seguir a regra, né? Porque não adianta... se você não fosse uma força muito grande que você precisasse disso, você não ia chegar em mim e tá implorando e tá pedindo e tal, não sei o quê. Como o seu vizinho também tá e como o outro também tá. Eu preciso pegar o que tá escrito na regra e cumprir. Eu não posso ficar abrindo exceção porque você me contou uma história triste ou porque o outro, né? Lógico que tem que ter bom senso e tem que ter flexibilidade. Mas você foi morar num condomínio sabendo das regras e sabendo, no nosso caso aqui, do nosso assunto de hoje, que não cabe uma Maroc ou seja lá o carro que for dentro da sua vaga. Então não é o síndico que tem que resolver o seu problema, você tem que resolver o seu problema, cada um no seu papel, tem né? Aqueles moradores que não aceitam deixar a chave com outro morador. Quando é vaga travada. Então isso é muito complicado. Você tem que comprar um apartamento num condomínio que você escolhe, só que a vaga já está determinada, entendeu? Não adianta você falar, eu não vou, se quiser tirar o carro, vai ter que me interfonar. Então, mas olha que interessante. Aí é que eu falo que a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso para tentar esclarecer isso pro morador. Eu tenho um condomínio, que eu até já mencionei aqui em outro programa, que é um condomínio de unidades duplex, são 2 subsolos. E a convenção do condomínio, desde a construção, previa o quê? Manobrista. Pergunta se em algum momento houve manobrista. A maioria tem hoje, Não, mas na convenção existe, mas o cargo de manobrista nunca foi contratado. Por quê? Por conta do custo. Não, o que eu quis dizer é que a maioria das construtoras coloca hoje na convenção por causa da questão da Só que óbvio que aí o morador, ninguém quer, porque é um custo absurdo você manter um manobrista 24 horas dentro do condomínio. Hoje é cerca de R$20 mil. Então, o que a gente está partindo para a solução, inclusive vamos colocar em assembleia agora virtual no mês que vem para aprovar, é sistema de paletização. Por quê? Porque a intransigência... E veja, estamos falando de um condomínio pequeno, 16 unidades apenas. O duplex é um condomínio... Mas veja, por conta da rigidez extrema de um ou outro morador, não são todos, que não quer deixar a chave, então tá bom, então a gente agora vai para... paletização. Vamos fazer um investimento, que é aquele sistema de trilhos, de vagas de trilhos, Sim. que você não precisa deixar a chave, mas você vai ter o seu carro sendo deslocado de um lado para o outro, ou para o lado, ou para frente, ou para trás, para poder chegar numa solução que seja viável para todo mundo. E hoje tem algumas empresas especializadas no mercado que já fazem essa distribuição das vagas. Você pode remodelar. Exatamente, para refazer, inclusive a demarcação do piso inteiro das garagens, para evitar sorteios, evitar
esse dissabor que é causado por conta de vagas presas, a questão dos manobristas. Teve um condomínio que eu fui síndica por bastante tempo, que lá, eu mesma fiz, eu peguei as plantas das garagens, as plantas que foram aprovadas pela prefeitura, fiquei uma madrugada inteira no condomínio, na garagem, fazendo as distribuições das vagas, porque também tinha a questão dos depósitos próximo das vagas, depósitos presos por conta de vagas, enfim. Eu fiz um trabalho incrível, que até hoje, já faz o quê? 7 anos, né? Inclusive sou proprietária de um dos apartamentos, não tem sorteio, nunca teve. De 2 em 2 anos a gente só faz a ratificação da distribuição dessas vagas, ou seja, houve um aumento patrimonial considerável, muito considerável nessas unidades privativas, por conta dessa distribuição, ou seja, não tem sorteio, a distribuição foi aceita por todos os moradores, só acontece a ratificação. Então hoje eu super recomendo que quando dá para manter as vagas como estão, depois de um sorteio, desde que não haja vagas presas, que se mantenha dessa forma e só vai ratificando depois. Porque aí quando você vende a sua unidade privativa, você já vende e fala, olha, as minhas vagas são essas. Aqui no condomínio, as distribuições são somente ratificadas a cada 2 anos. Porque isso aí valoriza. Desculpa, como a gente sempre fala, existem condomínios de todos os tipos e Sim, todas as cada formas, DNA. né? Nesse condomínio que você comunicou, isso é possível, mas o que a gente vê hoje em dia, na maioria, né? Isso não é possível porque a maioria tem uma vaga, né? Ou no máximo 2 e, assim, eu tenho um condomínio que ficam 5 carros travados. Nossa. Então você imagina a loucura desse sorteio complicado. de vaga. Ficam 5 carros Então, enfileirados. nesse o pessoal desce e peso. é uma vaga por apartamento. Então você imagina que você vai tirar seu carro, Nossa. você vai ter que combinar com outros 4 É um que Porque vão não tem estar na nem sua onde frente. colocar, né, os carros. Sim, É, é um então, problema. Sorte que eles estão perto do metrô. E o legal é que, assim, tem algumas construtoras mais conscientes, porque aí vai o recado para os construtores mais conscientes, que eles já trazem na primeira assembleia na AGI, com quórum já qualificado, a aceitação dessa distribuição, ou seja, eles já têm esse investimento, eles já contratam essa empresa para fazer a distribuição, mesmo as vagas não sendo escrituradas, e o condomínio só vai ratificando isso, né? Ou já com quórum qualificado na primeira assembleia na AGI, já aprovar isso, porque já é uma facilidade. Tem construtoras que não estão nem aí, né? Tem construtoras e construtoras, mas as construtoras mais conscientes, elas já trazem, inclusive, essa distribuição, esse estudo feito, e os condôminos, na primeira assembleia, já só ratificam essa distribuição e vai se mantendo assim, sem briga, sem nenhum conflito, enfim, né? Bom, preciso fechar. Só para continuar o que você estava falando, a gente teve até contato com um cara que ele faz estudo de vaga, ele faz essa distribuição, depois ele faz um sorteio automático. Então ele classifica as vagas entre boas, ruins e médias, e depois ele faz um cronograma que isso vai sendo alterado automaticamente. Então, Cada ano não você tem mais só sorteio. vira Você vira o cronograma e aquele gráfico que ele fez e vai determinando as novas vagas. Dependendo da proporção, você sempre vai ter, assim, vamos supor que eu tenho 20% de vagas boas e 80% de vagas ruins. Então, você vai ficar 8 anos em vagas ruins, dentro de 10 anos. 8 anos você vai ter vagas ruins e em 2 anos você vai ter vagas boas. Então, esse é o sistema dele. Muito legal. Uma coisa mais... Aí não é sorteio, né? É uma Não, coisa mas mais justa. É um trabalho feito. Porque hoje também tem a questão dos PNS. Né? Então, que eles têm aquela... já tem exclusividade de estar perto dos elevadores, próximos às torres. Então, esse trabalho é incrível. E eu sempre recomendo esse tipo de trabalho, porque vale a pena, né? Aí, acho que só um recadinho para as construtoras. Deixem a vaga de PNS separada, como se fosse uma parte, porque dá um problema. Não para sorteio, né? De verdade, tem que facilitar a nossa vida. Né? Aqui acho que já todo mundo pegou, nós todos aqui já pegamos implantação, e eu vou te falar, síndico de implantação é um baita de um guerreiro. E as construtoras têm que começar a mudar os seus projetos, inclusive com relação às vagas
cumprir que sejam os tamanhos já adequados, para evitar as demandas judiciais, evitar efetivamente o dissabor com os moradores, evitar as reclamações no Reclame Aqui, denigrindo a imagem das construtoras, enfim, né? Vamos tentar fazer a lição de casa também. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Vocês viram que esse é um assunto super polêmico. Você com certeza se trabalha com condomínio, você entendeu perfeitamente sobre o que a gente está falando. É um assunto que todo síndico, todo conselheiro passa, morador também. Você com certeza tem o seu carro picado na porta ou seu para-choque machucado. Ou o carro que não cabe na vaga. É o carro que não cabe na vaga. Então, todo mundo se identifica com isso. Mas é importante ter bom senso e enxergar o lado do outro. Acho que essa é a mensagem desse programa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, curta nosso canal e a gente se vê na próxima semana. Um abraço.